Eu saúdo os prezados ouvintes com a doce paz do Senhor, que Deus abençoe muito sua vida. Quero compartilhar um versículo que fica no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que fala sobre a fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não temos fé que Jesus morreu na cruz por nós, levou nossos pecados ali, é impossível agradar a Deus. E aqui está dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Aqui está dizendo que é necessário que creiamos que Deus é galardoador dos que o buscam. E nós vemos por toda a Bíblia, Deus sempre galardoou aqueles que o buscam. Porque aqueles que o buscam nessa terra, aqui em vida, enquanto têm vida, eles têm direito à vida eterna. Porque eles creem no sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus morreu, foi crucificado, verteu o seu sangue para lavar, purificar nossos pecados. E aquele que crê, ele é bem-aventurado. Aquele que busca o Deus receberá a recompensa. Mas como buscar a Deus? É buscar entender a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Buscar a Deus é ler a Bíblia, meditar e praticar aquilo que se lê. Porque Jesus mesmo falou que aqueles que ouvem a palavra e praticam é como fossem a mãe e os irmãos. É como construíssem a sua casa o alicerce na rocha. Viria a tempestade, mas a casa não cairia. Aquele que espera no Senhor agrada a Deus. Aqueles que dizem que são peregrinos aqui na terra, porque de fato nós somos peregrinos nessa terra. Nós vivemos aqui nessa terra enquanto estamos em vida no corpo. Mas quando o corpo padece, quando a pessoa parte para a eternidade, o corpo vai para o túmulo, mas a alma e o espírito vão diante de Deus, prestar conta do que a pessoa fez ou deixou de fazer através do corpo. E quem tem Jesus não precisa temer, porque ele faz parte da própria família de Deus. Porque está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a pessoa que está em Cristo Jesus, procurando agradar a Jesus, crendo que Jesus morreu por ela, deu a vida lá por ela, morreu na cruz, verteu seu sangue para purificar os seus pecados, essa pessoa tem a segurança e tem a certeza que quando partir deste mundo vai para um lugar melhor. Porque ali no céu a Bíblia explica que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os que o amam. Vai ser uma vida perfeita, porque a morte ela vai ser encerrada, não vai existir mais, porque a pessoa vai ter a vida eterna. Eterna quer dizer para sempre. E vai ter o direito de morar naquela cidade, na Nova Jerusalém, com ruas de ouro, com muros de pedras preciosas, e vai fazer parte da família de Deus. Como é importante, então, a fé em Jesus Cristo, a certeza que Jesus pagou nossos pecados, que morreu por nós, garantindo essa vida eterna para nós. Como é bom também anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus, para que mais pessoas venham crer em Jesus Cristo, recebam essa salvação, porque a salvação é um presente de Deus oferecido a todo ser humano, mas a pessoa precisa crer em Jesus Cristo, precisa receber Jesus na sua vida. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, prezado ouvinte, se você não recebeu Jesus, receba Jesus, para se tornar membro da própria família de Deus, para ter direito a todas as maravilhosas promessas descritas na palavra de Deus. Se você está afastado do caminho do Senhor, então volte para o caminho do Senhor. Não tem outro caminho que leva a Deus Pai.
O único caminho traçado por Deus Pai é Jesus Cristo. E Ele que nos reconcilia com Deus Pai. O único nome pelo qual nós podemos ser salvos é Jesus Cristo. É o único nome que Deus Pai anunciou para a humanidade. E se você já é de Jesus, então consagre mais a vida. Cresça como um edifício para a habitação do Espírito Santo. Você que tem Jesus, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer se sentir bem dentro de nós. Ele vai se sentir bem dentro de nós quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Temos a certeza, a firme convicção que Ele morreu por nós, deu a vida por nós. E por isso nós temos direito à vida eterna. E procuramos remover de nossa vida o que desagrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. O que desagrada a Deus, que agrada a Deus, estão descritos na Bíblia, a palavra de Deus. É importante lermos sempre a Bíblia, meditar para conhecer a vontade de Deus e praticarmos a vontade de Deus. Também é importante frequentar uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus, para aprendermos, vivermos em comunhão, para aprendermos a perdoar uns aos outros, que é a vontade de Deus, e juntos estarmos adorando o nosso Deus, buscando a presença do Espírito Santo, conhecendo mais de Deus para as nossas vidas. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Ele operou muitas maravilhas, curou muitos enfermos. Nós vamos agora unir nossa oração, nossa fé, pedindo a bênção de Deus. Se você tiver uma enfermidade física, coloque a sua mão no local da enfermidade. E se você sofre de depressão, angústia, tristeza, coloque a sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz e Ele tem poder para abençoar as nossas vidas. Senhor Deus, te pedimos que tu esteja abençoando essa pessoa que está enfrentando essa enfermidade, está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa dor, remova esse mal-estar, remova esse tumor, esse câncer, essa pedra nos rins, na vesícula, esse problema de estômago, de intestino, problema de coluna, seja qual for o problema. Senhor, remova este problema, remova essa enfermidade, traz a tua cura. E essa pessoa que está com sua mão sobre a cabeça, que sofre de depressão, angústia, ansiedade, remova estes males, conceda a tua paz, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento, outras pessoas também sejam abençoadas, e que Deus abençoe muito a sua vida, e a vida de toda a sua família, no nome de Jesus. Amém.